Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Rodrigo, sou professor do Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal de Alagoas e estou abrindo oficialmente a nossa reunião científica do grupo de pesquisa em biodinâmica do desempenho humano e saúde, do mesmo instituto e da mesma universidade. Esse grupo é um grupo relativamente novo, né? A gente teve a criação desse grupo, se não me engano, no dia 6 de dezembro do ano passado, então a gente vai fazer aniversário, né, daqui a alguns dias. E nós começamos, na verdade, nós teríamos começado as reuniões presenciais lá por fevereiro, e aí a gente teve essa interrupção por conta da pandemia, mas que também acabou gerando novas oportunidades, como a oportunidade que a gente tem hoje. Essa é a 10ª reunião ordinária desse grupo de pesquisa. E a gente já teve algumas intervenções com professores da casa, né, tanto na abertura quanto outras falas, outras apresentações. E a gente também, pelo contato, pela rede de pesquisadores, né, que a gente tem, vários aceitaram o nosso convite e trouxeram diferentes temas. E hoje, com muita felicidade, com muita satisfação, e por também intermediação da nossa professora da casa, a professora Enaiane, nós convidamos a professora, mestra, doutoranda, no programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Paula Sandreski. A Paula, ela A Paula é graduada em Educação Física, né, pela Universidade do Estado de Santa Catarina. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, da gravação. Ela fez a graduação, seu TCC, e também, em nível de mestrado, estudos sob supervisão da professora doutora Giovana Zapelon Maso, né, que é uma referência aí na área da atividade física e saúde em idosos, né, com população idosa. E pelo que eu percebi, Paula, daí você pode contar um pouquinho para a gente. Parece que aí talvez do final da graduação, mas com certeza pelo mestrado, você já começou a olhar, né, para a saúde pública, né, em termos de programas, né, começou a ter um olhar mais próximo, né, das secretarias, e está desenvolvendo, junto com uma equipe, um trabalho super interessante que eu estou ansioso para ouvir sobre ele, que é o SAF, né? É, Paula, acho que seria interessante também, se você se sentir à vontade, talvez você compartilhar um pouco com as pessoas presentes, especialmente os nossos alunos aqui da UFAL, como é que foi essa trajetória que agora você foi parar em Brasília, né, numa secretaria específica, acho que você comentou comigo, né, foi um departamento de promoção de saúde, né, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que muitas vezes um aluno de graduação, ele não visualiza esse caminho. Então, queria que você também ficasse completamente à vontade, né, agradeço de antemão também você ter aceito esse convite e compartilhar dessa experiência conosco, nós ficamos muito felizes, né, e sem mais delongas, eu passo a palavra para você, tá? Obrigado. Obrigada pela apresentação, professor. Eu agradeço. Novamente, a gente estava falando antes da gravação, mas aproveito que agora está gravado para agradecer o convite. Também para a professora Enaiane, que foi quem fez a ponte, né? Eu, como comentei também, eu fico muito feliz de falar desse assunto, de falar dessa pesquisa, e eu tenho certeza que realmente vai fazer alguma diferença para a atividade física dentro do SUS. Então, como tu me apresentou, sou formada em Educação Física, bacharelado. Já na graduação, fui colega da professora Enaiane durante a iniciação científica. Na minha iniciação científica, a partir ali do segundo ano da graduação, mais ou menos, eu já comecei a estudar um pouquinho de gestão, de atividade física dentro da gestão, por meio da avaliação de programas de atividade física. Então, até o meu TCC foi relacionado a isso. Depois eu entrei no mestrado, no mesmo laboratório que eu fiz a iniciação científica, e no meu mestrado eu estudei os secretários municipais de saúde de Santa Catarina. Então eu fiz uma investigação sobre o que eles faziam de atividade física nos seus municípios, né, dentro do SUS.
e o que eles faziam e qual a importância que eles davam e quais eram as barreiras que eles encontravam para fazer mais ações de atividade física. E aí depois eu entrei no doutorado na UFSC, com a professora Tânia, e a gente foi contemplado com esse projeto que eu vou explanar hoje aqui para vocês, e uma parte da minha tese de doutorado é relacionada a esse projeto. No meio do meu doutorado, na verdade, no meu terceiro ano, quando a gente estava, eu e a Sofia, que é minha colega da UFSC, que agora é minha colega aqui de Ministério da Saúde também, a gente estava fazendo as coletas de dados dessa pesquisa, surgiu a oportunidade de um processo seletivo aqui no Ministério da Saúde, com a criação da Coordenação Geral de Promoção de Atividade Física e Ações Intersetoriais, e eu concorri e passei, e vim trabalhar aqui no ano passado, em novembro do ano passado, mais ou menos. Então, estou aqui há um ano e pouco já. Em fevereiro, abriu mais uma vaga, a Sofia foi contemplada e veio trabalhar aqui também. E aí a gente tem uma equipe, eu vou falar um pouquinho rapidamente ali da nossa equipe mais para frente, mas eu vim trabalhar aqui e é exatamente assim, eu fico muito feliz, eu acho que são poucas pessoas que conseguem isso e eu sou muito grata de poder trabalhar hoje exatamente com o que eu sempre estudei, desde a minha graduação, né? Então eu consigo trabalhar na prática com criação de políticas públicas, avaliação de políticas públicas, exatamente com o que eu sempre estudei há mais de 10 anos. Então, isso é um pouquinho da minha trajetória, assim. Vou começar aqui minha apresentação, então, falando da SAF, aí eu já vou mesclar também essa questão, vocês vão entender um pouquinho melhor como que a SAF entra aqui no Ministério também, no Ministério da Saúde, que é onde eu estou hoje. Um pouquinho depois eu estou aqui no Ministério em Brasília. Bom, então a gente tem uma equipe de pesquisa, né, que é coordenada pela professora Tânia Benedetti, professora lá da UFSC, e a professora Tânia foi a proponente desse projeto, e junto com ela, ela tem os professores que formam a rede de pesquisadores, né, o professor Braulio, aí da UFAL, ele, vocês devem conhecer, né, eu acho que ele é professor de Educação Física também, o professor Cassiano Reck, lá da UFSC, e o professor Fábio Araújo Almeida, que é da Nebraska Medical Center, lá nos Estados Unidos. Ele é um pesquisador brasileiro, especializadíssimo em avaliação de programas, de uma maneira geral, de programas de promoção da saúde. E a professora Tânia, quando ela foi fazer o PhD dela lá nos Estados Unidos, acabou conhecendo o professor Fábio, e faz essa ponte muito importante para a área da atividade física no Brasil, que é trazê-lo para auxiliar nessas questões de avaliação de atividade física. Fazem parte também da equipe como pesquisadores vinculados à UFSC, a Sofia, eu e o Francisco Timbó, que somos doutorandos do programa de pós-graduação em Educação Física. Temos a equipe no Ministério da Saúde, que aí, depois de um certo tempo de staff, eu e a Sofia viemos para cá, então a gente acaba representando a pesquisa tanto dentro do Ministério quanto na nossa... O Braulio entrou, falei dele agora, o Braulio estava te mostrando aqui para eles como membro da pesquisa, pesquisador. E aí a gente acaba também representando a SAF, né, como componente da SAF, como pesquisadores e como também membros aqui da equipe técnica do Ministério. Além de nós, temos a Daniele Cruz, que também fez parte de toda a concepção do projeto, desde a criação do edital e tudo mais. Hoje ela está em outra coordenação, em outra secretaria aqui dentro do Ministério, mas ela continua nos dando todo o apoio, validando os materiais e participando na composição. Além disso, a gente é engraçado porque a SAF ela é mais antiga do que a nossa coordenação, que a gente trabalha aqui, a Coordenação Geral de Promoção de Atividade Física e Ações Intersetoriais, que é onde eu trabalho. Ela fica dentro do Departamento de Promoção da Saúde e da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. E tanto a Secretaria, quanto o Departamento, quanto a coordenação foram criados no ano passado. E a SAF foi concebida em 2017. Então, até então, as pautas de atividade física aqui dentro do Ministério, elas ficavam na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, que fica bem exatamente aqui atrás de mim. E aí a Daniele Cruz trabalhava na CEGAM, que é a Coordenação de Alimentação, e com a criação da CGPROF, o projeto migrou por ser da pauta de atividade física, e agora a gente tem uma coordenação específica para o nosso tema aqui dentro. Ele fica aqui na CGPROF.
E aí, atualmente, a gente tem como coordenador geral o Walter Jander de Andrade, que está aí também, o Daniel Queiroz, a Dalila Tussé e a Gaia Klauman, além da Sofia, que já está ali em cima também. Então, essa é a nossa equipe de promoção de atividade física aqui no Ministério. Então, falando um pouquinho sobre a SAF, né, ela surgiu porque os benefícios da atividade física já são consenso na literatura, mas a população ainda não faz suficiente, né? A gente tem os dados epidemiológicos mundiais e nacionais que mostram que a população não faz. Então, nos indaga, né? Como que algo que todo mundo sabe que faz bem para a saúde, que é consenso, as pessoas ainda não fazem. Então, isso se tornou um problema público, até porque a atividade física ela pode ser a resolução para diversos outros problemas públicos, né? Então, aí começou-se a pensar em como a atividade física, promoção da atividade física também deve entrar na pauta de proposição de políticas públicas de promoção da saúde de uma maneira geral. Então, nós começamos em 2004. Como que esse histórico começou no Brasil? Resumidamente, tem no meio dessa linha histórica, tem diversos outros acontecimentos, mas aqui, de uma maneira geral, a gente iniciou em 2004, por meio da publicação da Estratégia Global de Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde pela OMS. E, a partir daí, o Brasil começou a fomentar, financiar ações de promoção da atividade física, de promoção da saúde, desculpa, com viés também para atividade física. Então, aí em laranjinha, vocês vão ver o crescimento dos valores repassados fundo a fundo. Do Fundo Federal de Saúde, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Em 2006, a gente teve a publicação da Política Nacional de Promoção da Saúde, que foi o primeiro marco da atividade física dentro dos documentos do SUS, que é um marco importantíssimo para a gente, em 2006. Em 2007, tivemos mais repasse financeiro, em 2008, mais repasse, vocês percebam como foi aumentando, né? E até em 2008, a gente teve também a publicação da Portaria 154 com a instituição do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Por que isso foi tão importante também? Porque foi a primeira vez que oficialmente o profissional de educação física foi incluído no SUS. Então, dentre o rol de profissões, de aspectos multiprofissionais que o NASF traz, o profissional de educação física está inserido. Então, a partir dele, o município, a gente já tinha alguns casos isolados, né, de prefeituras, secretarias municipais de saúde que contratavam profissionais de educação física, como é o caso de Recife, Aracaju, Curitiba, tem alguns casos de sucesso que o profissional de educação física já era inserido até mesmo antes do NASF, mas assim, de uma maneira nacional, oficial, vindo do Ministério da Saúde, o profissional foi inserido em 2008. Vejam como é recente também a nossa história, né? A gente fala que a gente é um bebê ainda dentro da saúde pública do Brasil, e a gente tem bastante a caminhar e aprender com outras áreas também, como a área da alimentação, da nutrição. A gente faz o nosso caminho, mas a gente tem bastante a crescer ainda. Então, continuaram os repasses 2009, 2010, justamente para financiar as ações que a PNPS trazia, né? A PNPS traz o rol de ações que devem ser desenvolvidas, e lá também tem a promoção de atividade física. Então, o governo começou a repassar aos municípios dinheiro para que essas ações fossem realizadas. Em 2011, a gente teve a criação do programa Academia da Saúde, que é também um marco bem importante, uma Academia da Saúde, e ele trabalha a promoção da saúde de uma maneira geral, não só da atividade física, mas acaba que a atividade física é a ação que mais acontece. No 99% dos polos promovem ações de atividade física para os usuários. Em 2013, a gente teve uma mudança organizacional no programa Academia da Saúde. Em 2016 também, né? E o custeio de novos polos e construção foi incluído no plano plurianual, que também foi algo bem importante. Em 2018, tivemos a publicação do Plano de Ação Global para Atividade Física da OMS, o BIACTIV. Ele é um documento bem importante que norteia também o nosso trabalho aqui dentro do Ministério da Saúde, porque é quando a OMS cria um plano para os seus países membros promoverem a atividade física. Então, ele traz de uma maneira intersetorial
como que cada área dentro de cada país deve fazer para promover a atividade física. Né? Então, a gente tem isso tudo mapeado, a gente segue essas diretrizes da OMS para pautar as nossas ações aqui dentro da coordenação. E em 2019, como eu comentei para vocês, foi criada a nossa Coordenação Geral de Promoção da Atividade Física. Independente de falar por via ministério ou não, eu sempre deixo esse 2019 nessa linha do tempo, porque foi um marco muito importante para a nossa área dentro do ministério. Né? A gente tem uma coordenação geral específica de atividade física, faz com que as nossas pautas tenham maior visibilidade, que a gente tenha uma organização de pessoal, de pessoas trabalhando para promover a atividade física dentro do município. Bom, então, a partir dessa linha do tempo, eu gosto de trazer esse artigo aqui também, é do professor Alex Florindo, o orientador desse estudo. O que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram os dados da Pesquisa Nacional de Saúde e fizeram a verificação sobre atividade física. Então, eles fizeram a análise sobre o conhecimento da população sobre os programas públicos de atividade física, quem conhecia e quem praticava. E aí a gente vê aqui os índices muito baixos. Né? Então, pouca parte da população brasileira, 60 mil pessoas, por exemplo, ali a média, se a gente fizer entre homens e mulheres, mais ou menos 20% só das pessoas no Brasil conhecem programas públicos de atividade física. Sabe que existe, conhece esses programas, então é muito pouco. Né? E quando a gente fala de praticar, frequentar, esse número é mais baixo ainda. Né? Então, isso é algo que vinha preocupando, e eles também analisaram as barreiras, né, para eles não praticarem. A barreira mais prevalente foi a falta de tempo. Mas o que eu quis trazer aqui, efetivamente, com esse estudo, é mostrar que temos um problema, né? E o Ministério da Saúde, lá em 2017, identificou esse problema, que era a falta de mapeamento das ações de atividade física que aconteciam na saúde pública, a falta de avaliação, né? Se não se tem nem mapeamento, se a gente não sabe nem onde elas ocorrem, elas muito menos são avaliadas, né? E um terceiro problema é que a população pouco conhece. Então, não adianta também a gente fomentar, propor novas intervenções, se a gente não divulgar e a população não conhecer. Então, com base nisso, o Ministério, lá em 2017, fez esse edital, né, era um edital de pesquisa em alimentação e nutrição, que lembrei que eu comentei que antes a pauta de atividade física ficava junto com a coordenação de alimentação. Então, eles incluíram uma linha, né, que era a linha 2 no edital, para financiar estudos sobre esse tema, né, sobre a atividade física. E aí, e a SAF foi contemplada, a professora Tânia mandou o projeto, e o nosso grupo de pesquisa foi contemplado com o que a gente chama hoje de SAF. O nome da pesquisa é Saúde a partir de atividades físicas exitosas. E aí a gente tem o slogan, que é pesquisar para recomendar. Então, essa é a nossa logomarca, e a gente fez esse slogan também. O objetivo da SAF é elaborar recomendações para o planejamento e execução de práticas exitosas de atividade física na atenção primária do SUS. Eu vou trazer agora todo o processo de trabalho que a gente fez para chegar nesse objetivo final da SAF, que a gente chegou esse mês passado. A gente terminou o projeto todo, que durou 3 anos. Antes de começar nas etapas, né, o que eu estava falando com o professor Luiz antes também, é que desde o início a gente tinha essa premissa, né? A gente trabalha dentro da pesquisa, né, que e dentro da prática mesmo, nossa atuação profissional, que as nossas práticas têm que ser baseadas em evidência. Né? Então, eu não posso propor algo da minha cabeça, por exemplo. Eu tenho que estar pautado em evidências científicas para ter uma certa conduta dentro da minha área de atuação, dentro do meu trabalho. Quando eu vou prescrever um exercício para o idoso, por exemplo, eu vou fazer isso pautado em evidência. Né? E isso é muito importante. Mas, para a gente, devido a todo esse histórico que eu trouxe, desde 2004, de promoção da atividade física que ocorria no Brasil, eu não podia, enquanto pesquisadora, eu e meu grupo, e o grupo da professora Tânia, a gente não podia estar lá dentro do nosso laboratório, sentados, buscando as evidências de outros países, por exemplo, escrever um documento e mandar para o Brasil inteiro e falar assim, façam isso aqui.
a gente não podia, porque a gente já tinha muita coisa acontecendo, muitos casos bem-sucedidos de promoção de atividade física. Apesar deles não serem mapeados como deveriam e avaliados como eles deveriam, a gente tem casos pontuais de sucesso que a gente tem conhecimento, tem tantos outros que a gente nem tem conhecimento, porque isso já ocorre há mais de 20 anos, né? Essa promoção, esse incentivo para a promoção de atividade física. Então, a gente também troca, a gente também propõe evidências, que são as recomendações, baseadas nas práticas que acontecem lá na ponta, né? Eu preciso conhecer o que o município pequenininho lá faz, eu preciso conhecer o que o município grande faz e o sucesso que eles tiveram para poder entender isso, documentar e espalhar isso para o Brasil inteiro seguir esse mesmo modelo. Então, pensando nisso, a SAF foi proposta em 5 etapas. A primeira era criar um conceito de o que é uma prática exitosa de atividade física. A segunda etapa é fazer o levantamento, mapeamento das práticas que já existiam. Etapa 3, fazer observação daquelas mais exitosas. Então, eu mapeio, avalio e vou visitar aquelas que são mais exitosas para eu buscar elementos para eu escrever as minhas recomendações para daí poder espalhar para o Brasil inteiro. A etapa 4, que seria a replicação, a gente criar essa recomendação, aplicar ela na prática em outros locais, e aí eu reformular, vamos fazer uma validação dessas recomendações, né? Eu reformular ela de acordo com as necessidades dos municípios, e aí sim eu chegar na etapa 5, que é a formulação das recomendações finais, tá? Eu vou explicar quando chegar mais para frente que a gente teve que fazer uma alteração do cronograma devido à pandemia, no cronograma não, nas etapas. Então, na etapa 1, a gente fez uma oficina, o professor Braulio até foi para Florianópolis, estava lá em Florianópolis, a Daniele Cruz, o professor Fábio veio dos Estados Unidos para isso também. Então, a gente tinha esses especialistas, que é o nosso grupo de pesquisadores, e pegamos pessoas também da ponta. A gente se preocupou em todas as etapas da SAF em sermos bem pragmáticos, em pegarmos pessoas reais que lidam com esse assunto na ponta, não, né, repetitiva, mas assim, não adianta a gente estar aqui atrás do computador e propor coisas sem conhecer e sem ouvir a opinião de quem está lá, no dia a dia, né? Então é muito lindo, maravilhoso eu falar para eles que eles têm que fazer uma coisa X, só que eles não têm como fazer esse X, né? Então a gente sempre se preocupou em ouvir. Então, desde quando nós criamos o conceito de prática exitosa de atividade física, a gente ouviu, fez uma oficina com esse pessoal, gestores da atenção primária, profissionais de educação física da ponta, profissionais de outras áreas que também trabalhavam multiprofissionalmente com a promoção da atividade física. E aí a gente formulou o conceito que era, o que é uma prática exitosa? Prática exitosa de atividade física na atenção primária à saúde é uma ação que promove o aumento da atividade física dos participantes por meio de um processo planejado, replicável e sustentável, que garante e promove a participação e a autonomia do usuário, no caso, né? Então, a gente ouviu todos esses atores envolvidos nessa oficina e chegou a essa conclusão. Bom, aqui, a etapa 2 foi por meio de um questionário online. Aqui nesse vídeo está passando como ele foi aplicado. O profissional respondia mais ou menos dessa maneira, entrava no site da SAF. A gente disparou para todas as unidades básicas de saúde, para todas as secretarias municipais de saúde, o link do nosso questionário. E aí o profissional lá da ponta respondia sobre a sua ação de atividade física que ele desenvolvia. Então, se ele desenvolvia uma caminhada, ele colocava ali, ó, agora ele está marcando o número de ações, por exemplo, que ele fazia. E aí ele ia colocando as informações referentes a essa ação. Há quanto tempo ela ocorre, qual é o objetivo, qual é o público-alvo e tudo mais. Esse questionário ele foi desenvolvido com uma base teórica, que é a ferramenta RIEM. É uma ferramenta de avaliação de programas de promoção da atividade física. E o professor Fábio, que faz parte da nossa equipe, foi um dos mentores, é um dos criadores dessa ferramenta. Ele está lá no grupo de pesquisa que criou essa teoria. E ele nos ajudou a fazer isso. Então, nós fizemos perguntas que nos dessem subsídios para que essas ações fossem avaliadas. Tá? E aí, nós, como eu falei, nós disparamos para o Brasil inteiro.
Com isso, nós tivemos de resposta 1.645 práticas de atividade física que ocorriam nos SUS cadastrados com esses dados do questionário, de 452 municípios de todos os estados brasileiros. A partir das respostas deles, nós fizemos uma avaliação quantitativa e qualitativa dessas respostas, e aí nós classificamos essas ações, né? Então, quando eles tinham respostas satisfatórias, eles iam subindo no ranking. E aí, por fim, depois de avaliar todos, a gente teve 85 práticas que foram as consideradas mais exitosas do Brasil. As 85 que tinham o mesmo modelo, o mesmo padrão, elas juntavam os mesmos elementos que faziam delas potencialmente exitosas. A gente não sabia se elas eram realmente, porque a gente não foi lá visitar, né? Então, assim, pelo questionário, pelo relato dos profissionais, elas tinham todos os elementos que a gente esperava, que são aqueles elementos lá do conceito, né, que foi formulado. Então, essas 85 práticas eram distribuídas em 42 municípios. 9 do Sul, 17 do Sudeste, 1 do Centro-Oeste, 13 do Nordeste e 2 do Norte. Tendo esses municípios mapeados, a gente precisava visitá-los, né? Nós precisávamos ver se realmente essas práticas são exitosas, se elas têm esses elementos que eles relataram ter, né? E aí a gente, claro que não visitaria 85 desses locais, mas nós elencamos por uma restrição de tempo e orçamentária também, então nós elencamos 10 locais que seriam visitados. Como que a gente elencou esses 10? A gente quis pelo menos 2 em cada região do Brasil, para manter a regionalidade, e de cada um desses 2 por região, um deveria ser um município de grande porte e um de pequeno porte. Bem pequeno de preferência, porque tem uma diferença abissal na administração dos municípios, né? Se ele é de pequeno ou se ele é de grande porte. E a gente tinha que ter também esses elementos, essa diferença. Porque também não adianta eu propor algo para as capitais do Brasil e querer que um município de 1.000 habitantes implemente. Né? A gente tem municípios no Brasil como São Paulo, de 11 milhões de pessoas, e temos municípios de 1.000 habitantes. Então, são diferenças muito grandes administrativas, e a gente queria entender também para conseguir contemplar todo mundo. Então, a gente fez essas visitas nesses locais aí, tanto destacados em laranja, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre essas visitas. O que a gente fez em cada um desses locais? Nós íamos observar as práticas. Quem foi, né? Eu e a Sofia. Esqueci de falar aí. Eu e a Sofia fomos fazer todas essas 10 visitas. A gente fez questão de manter o mesmo pesquisador, né? As mesmas pesquisadoras, no caso, eu e ela, para ter esse rigor metodológico, porque como também era uma avaliação qualitativa, a gente tinha que manter o mesmo padrão, né, de avaliação. Então, a gente observava a prática de atividade física que foi relatada no questionário. Depois, a gente conversava com os usuários, fazíamos um grupo, uma roda de conversa com eles para entender, fazíamos algumas perguntas-chave, assim, para entender e ir batendo com aquilo que foi respondido no questionário online um tempo atrás. Conversávamos com o facilitador, que a gente chama de facilitador aqui, aquela pessoa que era o profissional que era responsável pela prática, nem sempre era o profissional de educação física. Não é todo município que tem condições de contratar um profissional de educação física, então alguns trabalhavam multiprofissionalmente, né, e davam esse suporte, promoviam atividade física de algumas outras maneiras que eles conseguiam. Depois a gente conversava com a equipe de saúde, porque para a prática estar no hall dessas que foram visitadas, ele precisava ter uma equipe multiprofissional por trás, que é uma das premissas da atenção primária à saúde, né? E então, a maior parte dos municípios trabalhavam com o NASF mesmo, e aí a gente conversava com toda essa equipe envolvida. Geralmente tinha nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro e tudo mais. E conversávamos com o gestor. Na maioria das vezes, conversamos com os secretários municipais de saúde. Né? A gente queria entender o que o município fazia na gestão para ter uma prática exitosa. Né? O que a gestão apoia, o que a gestão precisa fazer para que essa prática seja exitosa. Então, a gente precisava buscar esses elementos de todos esses 4 atores que estão aqui do lado direito, para a gente documentar e disseminar para o Brasil inteiro, falar as recomendações que os outros deveriam fazer também.
E aí aqui eu vou trazer um pouquinho da nossa experiência nas visitas que a gente encontrou. Todos os locais visitados bateram com o questionário, então tudo que foi colocado no questionário a gente resgatou e comprovou que realmente acontecia na prática quando nós fizemos a visita. A primeira cidade que a gente visitou foi Trindade do Sul, no Rio Grande do Sul, fica no oeste, divisa com Santa Catarina. Lá acontecia ginástica geral. O que eles faziam? Uma cidade muito fria, né? A gente pegou 4 graus, 5 graus lá. E eles têm um espaço a céu aberto na praça, uma cidade bem pequenininha, que tem uns 5 mil habitantes mais ou menos. Eles só têm um espaço aberto na praça. No invernão, com uma geada e 4 graus, 5 graus, eles não conseguiam fazer atividade física ao ar livre. Então, o que eles faziam? Uma parceria com a academia privada do município, e o município pagava um valor de um aluguel simbólico, a gente tem os valores ali, um valor bem abaixo de mercado, para que a comunidade faça atividade física dentro da academia antes do horário de funcionamento dela. Então, a prática começava às 6 da manhã, o que era um pedido da comunidade também, porque vocês podem ver que é um público mais jovem, né? É um público ativo economicamente, ou seja, são pessoas que trabalham, e essas pessoas, no geral, entram no trabalho 7h30, 8 da manhã. Então, casou com a necessidade da academia, que abria mais tarde, com a necessidade da comunidade de fazer essa atividade física mais cedo. Nós fomos para Atibaia, em São Paulo. A prática de atividade física acontecia dentro de um polo do programa Academia da Saúde, que é aquele que eu falei lá na linha do tempo também, que é construído com recurso do Ministério da Saúde. Lá é oferecido ginástica geral, principalmente para idosos. O nome do programa, eles têm um programa instituído, eles têm uma lei municipal que 1% do PIB do município vai para esse programa de promoção de atividade física, que chama Atibaia Ativa. E aí, vejam, o número de pessoas que eles atendem é incrível, assim, eles fazem um trabalho muito legal para pessoas com Parkinson também, específico. E a prática acontecia às 8 horas da manhã. Fomos para Vitória, no Espírito Santo, que é uma das, assim, uns casos de sucesso daqueles que eu falei lá no início, que eles já têm profissional de educação física trabalhando na saúde desde antes da criação do SUS, para vocês terem uma noção. Então, assim, é um caso de sucesso total e a gente foi visitá-los. Hoje, eles têm também um programa instituído, que o nome é SOI, Sistema de Orientação... Sistema, Sofia? Sistema SOI? Serviço de Orientação ao Exercício. Isso. E acontece, eles têm vários polos lá no município, e eles ofertam atividade física de várias maneiras. Assim, o que chamou nossa atenção também é que eles utilizam os recursos naturais que eles têm, como a cidade de praia, eles oferecem hidroginástica na praia, no mar, por exemplo. Né? Eles não precisaram construir uma piscina, por exemplo. E isso a gente achou bem interessante. Fomos para Gurinhatã, Minas Gerais, bem interior de Minas, divisa com Goiás. Era ofertado um grupo de corrida. Aqui eles tinham um polo também do programa Academia da Saúde, mas essa ação em si, que foi considerada exitosa, ela não ocorria no polo especificamente, porque ela é um grupo de corrida. E aí o profissional, que é esse que está de vermelho, ele em pé segurando certificado, ele cria as planilhas de corrida para a comunidade. Eles se encontram na praça da cidade todos os dias, cada pessoa faz o seu treino e ele vai com um carro atrás, seguindo e orientando as pessoas. E eles também se mobilizam para participar de corridas, criaram eventos no município e tudo mais para promover esse grupo deles que faz corrida. E aí o trabalho multiprofissional aqui entra com a nutricionista do NASF, por exemplo. Ela, no fim de cada corrida coletiva desses, ela orienta eles o que eles devem comer antes do treino, o que eles devem comer depois do treino, como que eles devem ter alimentação no dia a dia para que tenham um bom desempenho na corrida e para que tenham também uma vida mais saudável, de uma maneira geral. Sorriso, no Mato Grosso, também é uma ação bem interessante, diferente, assim, porque as ações do NASF, do Academia da Saúde, na maior parte das vezes, elas são voltadas para adultos, né, idosos, que são as pessoas que mais frequentam esses estabelecimentos de saúde.
em Sorriso, eles fazem um programa bem interessante, que ele é intersetorial também, porque ele atua muito bem com a área da educação. Eles, de todas as escolas, eles mapeiam todas fazem as medidas antropométricas de todas as crianças e verificam aquelas que têm sobrepeso ou obesidade. Essas crianças que estão acima do peso são encaminhadas para a área da saúde, para o profissional do SUS, profissional do NASF, para fazer aula de natação. E aí, como é que acontece isso? No contraturno da escola, em uma piscina de uma universidade privada do município. Então, a contrapartida da prefeitura é pagar o piscineiro. A prefeitura paga a manutenção da piscina para a universidade e a universidade cede a piscina nos horários que não tem aula de educação física da graduação, né, que é uma faculdade. Em Teresina, no Piauí, num polo da Academia da Saúde, então essa foto aqui do lado direito é dentro do polo. Eles fazem ginástica geral também. Piripiri, no Piauí, ginástica geral, é vinculado a uma UBS. A profissional é essa que está segurando também o certificado. Ela é uma cidade bem com pessoas bem pobres, bem carentes, e eles conseguem fazer também esse trabalho de resgate da comunidade. Pode ver que o público-alvo varia muito, né? Nesse caso aqui de Piripiri, são mais mulheres mais idosas. Araguanã, no Tocantins, também interior, divisa com Pará. É uma ginástica geral que acontece. Aqui também tem uma peculiaridade, porque ela é muito quente no Tocantins. E então a prática tem que começar às 5h30 da manhã, que é antes do sol nascer. E mesmo assim, ela é lotada, tem mais de 50 pessoas praticando, uma cidade bem pequena e bem pobre também, município ribeirinho. Belém do Pará, aqui é vinculado a uma UBS também, não é polo da academia. E também tem uma peculiaridade, que é numa comunidade mais violenta de Belém, que essa UBS fica. É uma UBS bem precária. No meu último slide, eu acho que vai ter uma foto dessa UBS. Bem precária mesmo. E a comunidade também tem esgoto a céu aberto, diversos barracões e tudo mais. E não tem espaço, obviamente, dentro da UBS para fazer atividade física. Então, o que eles fizeram? A comunidade se mobilizou e tem uma associação cultural do bairro. E aí, essa associação cultural cede o espaço para que os profissionais do SUS ofertem a prática de atividade física ali dentro desse espaço aí que vocês estão vendo o pessoal fazendo dança. Então, de todas as visitas, o que a gente tem assim de conclusão? Ali na minha esquerda é a UBS que eu comentei, né? Que é uma casa bem simples e bem com pouquíssimo espaço, assim. E já a Atibaia, que é o lado direito, para vocês terem noção, eles têm até oxímetro para medir os idosos, né? Para fazer as avaliações. Então, eles têm uma estrutura gigante, eles têm um percentual do PIB do município, como eu falei, então, assim, são estruturas incomparáveis. Mas o que a gente quer mostrar com essa pesquisa é que ambos os cenários podem ser exitosos. De acordo com aquela base teórica que a gente utilizou, de acordo com aquele conceito que a gente criou, se a prática ela envolve a comunidade, se as pessoas se mantêm sendo ativas, ela é uma prática exitosa. Né? Então, não adianta eu falar para todos os municípios do Brasil terem oxímetros para fazer a avaliação dos usuários. Né? Isso é algo irreal. Então, a gente buscou fazer as recomendações, que é o nosso produto final da SAF, que é o documento com recomendações para o desenvolvimento de práticas exitosas de atividade física na atenção primária à saúde, do SUS. Esse documento ele tem estratégias pragmáticas para que todos os municípios possam seguir, e não é que ele vai resolver o mundo, não vai resolver, não vai transformar todas as práticas do Brasil em práticas exitosas, mas ele vai ajudar o profissional que está lá na ponta a ter um direcionamento do que ele pode fazer para melhorar aquele serviço que é ofertado para o usuário. Então é esse o nosso objetivo. A gente não tem documentos desse tipo ainda, né? E como eu falei, a gente é uma área inicial e nós estamos criando. Então, esse documento ele já está em fase final de construção, está sendo diagramado,
e a perspectiva é que ele seja lançado no iniciozinho do ano que vem já. Então, já deixo meu compromisso aqui com o professor Luiz e com a Inayane, e o professor Braulio também vai me ajudar nisso, né? E assim que a gente tiver esse documento, a gente compartilha ele com vocês, e com certeza vai ser, sim, uma diretriz muito importante para a promoção de atividade física no SUS e até mesmo de formação, né, dos alunos de graduação e pós-graduação. Então é isso, gente, que eu tinha. Fico aqui aberta a tirar dúvidas e responder perguntas, se eu souber respondê-las. Convido vocês para seguir também no Instagram, no Facebook, entrar no nosso site. No nosso Instagram especificamente, a SAF, a gente fez todo o relato de todas as viagens pelo Instagram, então tá lá tudo salvo, tem nos destaques também as cidades, e tem todos os vídeos, tem depoimentos muito legais dos usuários do SUS, e a gente fica até emocionado, assim, de ver e de perceber o quão distante que às vezes a gente está de dentro desse universo de pesquisa e tudo mais, por todas as demandas que a gente acaba ficando um pouco distante, e a SAF foi um marco, com certeza, na minha carreira pessoal e também do meu lado pessoal, como conhecer, né, o fato de poder conhecer de perto esses locais e essas pessoas e entender mais do nosso sistema de saúde. Então é isso. Obrigada. Que ótimo, muito legal mesmo, muito bonito ver tudo isso. E, bom, eu quero começar dizendo parabéns para vocês, né? Eu estava tentando até recordar daquele slide que você estava mostrando, Paula, o tamanho da equipe. Eu fiquei pensando, será mesmo que elas fizeram tudo isso? Quantos vocês estavam naquela equipe? Porque é um projeto muito ousado, para começar, né? A gente sempre fala assim, assim, as pessoas, né, em geral falam assim, mas é que eu não tenho financiamento. Ok, o projeto tem financiamento, ótimo, excelente, né? Mas só isso não basta, né? Então, enquanto vocês fizeram esse estudo, né? Quantas pessoas efetivamente colocaram a mão na massa? Porque assim, agora eu entendi da onde que eu tenho várias informações da SAF, é do Instagram. Porque eu olhava, nossa, essas meninas estão aqui agora. Daí eu olhava de novo, nossa, agora elas foram para outro lado do Brasil, estão avaliando um outro programa. Então, efetivamente, quantas pessoas vocês estavam na parte, digamos assim, mais pesada do trabalho de coletar os dados, de analisar os dados? Eu tô rindo aqui, a Sofia tá rindo do meu lado também, porque às vezes a gente para pensar também e a gente diz como é que a gente fez tudo isso com uma equipe tão reduzida, né? Exato. Então, assim, a equipe participou, assim, desde o iníciozinho da concepção do projeto mesmo, estávamos eu, Sofia, a professora Tânia, professor Braulio, Daniele, Fábio e professor Cassiano. E ao longo de todo esse processo, a gente foi tendo ajudas também, contratação de alguns bolsistas para alguns trabalhos específicos, tipo a transcrição das entrevistas e tudo mais, para esse trabalho mais minucioso, sim. Mas as viagens todas, e a coleta de dados em campo, quem fez foi eu e a Sofia. E aí os outros membros foram entrando em partes específicas, né, para a gente formular, validar o questionário e tudo mais. Mas é uma equipe bastante reduzida. E falando em financiamento, não vou deixar passar, já que você tocou nesse assunto, a gente foi financiado e a gente fez sobrar dinheiro, né? Então, acho que é algo também que eu aprendi muito, assim, estando com a professora Tânia, economizar. Tipo assim, a gente não precisa, não é porque a gente foi financiado com 400 mil, acho, né, Sofia? 400 e poucos mil. 400 e poucos mil que a gente precisa gastar esses 400 mil. Então, eu nem coloquei na minha apresentação, mas no fim, como sobraram 100 mil reais, a gente desenvolveu um aplicativo com essas recomendações. Ele ainda está em desenvolvimento, então nem coloquei aqui porque ele ainda está no meio do processo. Mas aí para o ano que vem, talvez na metade, no fim do ano que vem, a gente consiga ter esse aplicativo para mostrar para vocês também, que é para o profissional lá da ponta, quando ele está lá na UBS ou lá na Academia da Saúde, ele baixa o aplicativo e ele vai ter todas essas informações, as recomendações, ele pode fazer anotações, ele pode fazer a lista de presença dos alunos, ele pode, tudo que a gente fala para ele fazer nas recomendações do documento, a gente dá uma ferramenta para auxiliá-lo a botar isso em prática.
Então, a gente conseguiu fazer tudo isso com o financiamento por volta de R$ 400. Que legal. Não, eu fico pasmo com tudo isso, porque eu, particularmente, eu acompanhei mais os projetos ali da professora Tânia, do Vamos, né? E aí teve várias variações do Vamos, né? E eu acho que quando vocês começaram a organizar esse projeto, acho que eu já estava saindo da UFSC. Mas eu até acabei percebendo alguma movimentação nesse sentido no finalzinho. Mas eu não fazia ideia da dimensão, né? Eu acho que você comenta que é um marco para a tua carreira, e óbvio, né, que a gente percebe essas transformações que acontecem conosco, mas eu diria que um projeto dessa magnitude, né, com um financiamento desse tamanho, é um marco para a Universidade Federal de Santa Catarina, né? E a outra coisa que eu quero pontuar é os desdobramentos que isso vai tendo, né? Justamente por ter pessoas competentes, né? A própria gestão, né, do projeto e novas ideias, e justamente essa questão, eu estava dando risada sozinho agora, quando você falou do aplicativo, porque é isso que a gente acaba conversando por aqui e pensa que é necessário, né? Levar mais ferramentas para quem está na ponta. Não adianta a gente também levantar uma série de informações, fazer o nosso discurso e é aquele papo que a gente começou toda essa nossa conversa hoje, né? Está distante de quem precisa dessa informação, né? Mas eu imagino que o pessoal tenha dúvidas, a gente poderia organizar essas dúvidas, tá? Se alguém tiver, já pode escrever no chat para a gente organizar. E aí, olha só, a Ana não deu nem tempo eu sempre falo assim, ó, não, eu vou fazer mais uma pergunta enquanto o pessoal pensa, não deram nem tempo hoje. Deixa eu ver. Você quer abrir o microfone, Ana? Quer fazer a pergunta? A Ana pergunta assim, ó, dá parabéns, Paula, muito bom. Ela pergunta, alguns dos programas, ou algum programa, tinha pessoas, né, ou incluía pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência nessas práticas? Tinha, a gente teve no Tocantins, aquela ação que acontecia às 5h30 da manhã, tinha uma pessoa amputada que fazia as atividades e um cadeirante. E aí as atividades eram direcionadas, específicas, adaptadas. Eles faziam as atividades em formato de circuito, e aí o profissional de educação física adaptava os exercícios para essas pessoas. Que eu me lembre, era só lá que Uhum. tinha, eu me recordo, que tinha. E aproveitando a fala da Ana, a Ana sempre preocupada com essa temática, a gente tem excelentes professores que pesquisam nessa temática aqui também, e aproveitando essa fala dela, você acha que, por exemplo, não sei se vocês chegaram a pontuar isso nessas recomendações, mas vocês notaram, assinalaram algo nesse direcionamento para pessoas com algum tipo de deficiência nessas recomendações? Então, a gente pontua o tempo inteiro nas recomendações que as atividades devem ser adaptadas ao contexto, né? Que o profissional é uma das, assim, que a gente mais bate na tecla, que ele precisa conhecer a comunidade, né? Conhecer a comunidade, conhecer seus usuários e propor atividades que sejam adaptadas àquela população. Porque as pessoas só vão continuar fazendo e só vão se manter fazendo, que é um dos nossos atributos do conceito, se elas se identificarem e se visualizarem ali naquele grupo e naquela comunidade. Então, a gente bate isso o tempo todo. Outra coisa também que vale a pena, já que a gente está nesse assunto, é falar que o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, que o Ministério vai lançar agora no ano que vem, ele tem um capítulo específico para pessoas com deficiência, e a gente também vai fazer uma tiragem em braille audiobook dele. Então, Legal. assim, é algo bem inovador também com relação a outros países que a gente tem, e na SAF a gente indica o tempo inteiro nas recomendações que seja utilizado o guia de atividade física como base. Então, de certa forma, a gente consegue fazer bem esse link. Que legal mesmo. Respondeu até mais do que você perguntou, Ana. Trouxe até mais informações. Fiquem à vontade para perguntar, tá, gente? Eu vou voltar para algumas questões aqui que eu queria saber. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, Paula, e a gente tem costume de fazer isso, né? A gente importa tudo, né?
a gente importa os programas, as formas de avaliar a atividade física, a gente importa tudo, dos Estados Unidos e da Europa, basicamente, né? E algumas coisas da Austrália, né? De alguns pesquisadores que despontam por lá. E aí você traz uma coisa extremamente importante, e que eu queria entender um pouquinho melhor disso, né? Você fala que esse programa, que antes da gente importar isso e fazer uma recomendação geral, vocês, no caso, era necessário entender aquelas práticas que eram exitosas, né? Que foram exitosas, atividades físicas exitosas, né? Eu queria entender um pouquinho mais como é que vocês estabeleceram esses critérios para que aquela atividade física, aquele programa, ele fosse exitoso ou não. E eu não sei se isso tem a ver com aquilo que você falou, de uma avaliação qualitativa e quantitativa. Eu também sei que o Fábio trabalha com o REAIM, não sei se vocês usaram desse parâmetro para julgar se a prática era exitosa ou não. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Tá. Então, foi basicamente na criação do questionário. A gente tinha duas bases teóricas principais. Uma, que é importada, que é internacional, que é o RIEM, que ele traz 5 dimensões, que é o alcance, a adoção, a efetividade, a implementação e a manutenção. E a nossa outra base conceitual, que é a nossa, que é a criação do conceito, que nos traz 5 atributos. Então, desses 5 atributos e dessas 5 dimensões do RIEM, 6 atributos e 5 dimensões do RIEM, a gente casou e fez uma matriz do que a gente precisava de informações para contemplar cada um desses requisitos, porque isso faria a gente avaliar. Né? A gente vai avaliar um programa como um todo pelo RIEM e a gente atender os atributos do que o Brasil considera uma prática exitosa de atividade física. A partir disso, a gente fez todo um trabalho minucioso desse questionário e depois que a gente teve as respostas, a gente fez a análise por meio da teoria de resposta ao item, que é a mesma teoria utilizada no Enem. Né? Então, assim, a gente identifica quais são as questões mais fáceis de serem respondidas, ou seja, digamos, você avalia a frequência dos usuários. Se isso for algo comum, que tipo, todo mundo faz, ela vai valer menos, porque ela não discrimina uma prática da outra. Porque todo mundo faz. Então, se é muito fácil, é igual eu botar no Enem, 2 mais 2, quanto que é a resposta? Todo mundo vai acertar. Isso não vai discriminar quem é bom de quem é ruim. E a teoria de resposta ao item faz isso. Então, a gente fez essa análise, o professor Borgato, lá da UFSC, nos auxiliou nesse processo também. Então, a gente fez várias pecinhas que foram entrando ao longo do processo para ajudar a gente também. A gente fez muita parceria, por isso também a gente tem gasto pouco, mas acho que pela força do projeto, quando a gente explicava o projeto, as pessoas se engajavam bem, a gente teve muitos parceiros nesse sentido, e o professor Borgato foi um deles, e ele nos ajudou a escolher. Então, esse ranqueamento foi feito por meio da teoria de resposta ao item. Por isso que a gente teve 85 como as mais exitosas, porque a gente colocou pesos nas questões e essas 85 tiveram o mesmo padrão de resposta. Então, para a gente, para ser considerado exitoso, eles tiveram todas as respostas satisfatórias. E aí a gente entrou, foi mais ou menos isso. Entendi, que legal. E é uma área também que, acho que o próprio Borgato faz as análises do Enem, não é? Eu Ele acho que é faz do ele ENAD, é o eu grupo, acho. né? Enad, é verdade. Isso, que também usa a teoria de resposta. Que legal. E aí, nesse sentido, a gente tem um programa, até o Braulio acabou de sair, tem um outro professor do nosso grupo, que é o Jefferson, e a gente tem aqui em Maceió, citei os dois porque a gente conversa sobre isso, a gente tem aqui em Maceió uma espécie de núcleo de atividade física, não sei se você já conversou com o Braulio, já ouviu falar alguma coisa nesse sentido, e é a forma como as práticas de atividade física são oferecidas à população. Estou contando toda essa história para perguntar se como que a gente poderia avaliar, por exemplo, esses programas. A gente teria, por exemplo, essas ferramentas da SAF, elas estão disponíveis? Ou mesmo se elas não estiverem disponíveis, como que a gente consegue entender um pouquinho melhor e qualificar, talvez, né, se esses programas, nesse contexto que a gente vive aqui,
se eles são exitosos ou não, ou talvez a gente pudesse usar um outro critério, mas eu tô, não estou formulando bem a pergunta porque eu estou pensando em tempo real, mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é que a gente consegue avaliar melhor esses programas? Porque a percepção que eu tenho é que eles nunca foram avaliados, a gente não sabe, de fato, né, o que é feito, se tem algum tipo de êxito, como é feito, quem participa, qual o alcance, se as pessoas se mantêm nos programas. Então, tentando dar um pontapé inicial, até pensando junto com um grupo de pesquisa aqui, né, junto com outros professores, alunos e vocês, como que isso poderia ser feito, assim, com a experiência que vocês têm da SAF? Então, o aplicativo que está sendo formulado, ele vai ser uma ferramenta para isso também. Né? A ideia é que a gente consiga disseminar, porque o que ele vai dizer? O profissional ele vai responder as questões e no fim ele vai dar um feedback. Ele vai dizer assim, o seu alcance é razoável, faça tal coisa para melhorar. Sua implementação está adequada, continue assim. Sua manutenção está inadequada, faça tais, tais, tais estratégias para melhorar. Então, ele meio que materializa o documento das recomendações que vai ser publicado. Ele vai ser uma ferramenta, né, daqui a um tempo. Mas, assim, enquanto o grupo, ele é um pouco superficial, é claro, mas para dar um feedback para o profissional, a gente vai, depois de um tempo, ter um banco de dados legal sobre isso, que vai dar para fazer algum tipo de análise também, mas ele não foi criado para fazer pesquisa, ele foi criado para ajudar o profissional. Em termos de grupo de pesquisa, assim, a ferramenta que a gente mais utiliza é o RIEM, né? E nós temos algumas publicações, a gente até publicou juntas, a Sofia e o nosso grupo lá da Tânia, uma tradução do checklist do RIEM, e ele traz vários aspectos bem pragmáticos de serem avaliados, que eu aconselho a serem usados, assim. A gente pode pegar, por exemplo, essa intervenção que acontece, aplicar esse checklist, e se a gente começar a fazer isso em diversos locais do Brasil, por exemplo, nós conseguimos ter uma comparabilidade, né, entre essas avaliações, que também é uma grande dificuldade. Se cada um avaliar de uma maneira, é difícil a gente comparar essas avaliações. Então, o RIEM ele surge muito nesse sentido também de auxiliar esse planejamento de avaliação, tanto de pesquisadores quanto de profissionais da ponta. Eu sugeriria que fosse utilizado esse instrumento. Assim, se vocês querem fazer qualquer tipo de avaliação, a gente mantém a mesma linha. Legal, obrigado, excelente sugestão. A Eduarda dá parabéns para você, diz que é muito interessante a sua fala, e também perceber que é mais um campo de atuação. O curso da Eduarda é bacharelado também, que é realmente novo para ela. Ela gostaria de saber se houve dificuldades, desafios para essa atuação, e se puder detalhar como é que foi a jornada para estar até aqui, hoje. Com certeza, dificuldades, acho que é o que mais tem, né? É complicado. É complicado quando a gente entra também nesse mundo, assim, de estar tão preocupado com a prática e tudo mais, e a gente manter o ritmo da vida acadêmica, né? Acho que foi talvez eu possa dizer que é a grande dificuldade. Manter as publicações que são necessárias, a pressão desse mundo acadêmico, estando também imergido nesse mundo mais prático, assim. E eu estou no último ano de doutorado, então eu tô aí finalizando a minha tese também, então é complicado dar conta de tudo. Mas é muito gratificante, assim, eu digo, já disse isso lá no início, eu fico muito feliz de estar trabalhando aqui onde eu estou, por poder ver de perto tudo que eu sempre estudei, né? Então, eu acho que é o sonho de todo mundo, assim, poder trabalhar com aquilo que sempre estudou. Então, é isso, assim, e como é que ela perguntou? Se puder detalhar como foi minha jornada. Então, foi isso, eu entrei na pesquisa, na SAF, e aí, como a gente ficou, a professora Tânia, mais especificamente, tinha essa aproximação aqui com o Ministério da Saúde, por causa da coordenação da pesquisa, os contatos dela que comentaram, foi criada a coordenação de atividade física, que eles estavam selecionando pessoas. E aí eu me inscrevi no processo, me passei. Então, que eu tenho um contrato temporário, não sou contratada, mas estou trabalhando aqui, assim, então foi isso, basicamente, resumidamente. Tá ótimo. A Nayane quer fazer uma pergunta. Não, quer falar, Nayane, então vamos dar espaço para ela falar, né?
Tô até fechar brincando. meu microfone. Fique à vontade, professora. Agora prepara, que eu vou falar bastante. Não, tô brincando. Vou parabenizar a Paula, né? Muito bom ver que uma colega está aí trabalhando com gestão pública. Isso é muito bom, a gente precisa muito disso. A gente precisa de conhecimento técnico mesmo, né? Científico, para fomentar as nossas ações de uma forma mais qualificada, mais adequada. Até mesmo economizando dinheiro público, né? Muito bom saber que vocês conseguiram economizar, isso é uma coisa positiva. E a minha pergunta, na verdade, Paula, é se vocês, falou até aqui, né, numa das respostas, 85 práticas exitosas, né? Foram 1.500 e poucas, alguma coisa assim, não foi? Eu lembro do número, não lembro exato, né? Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. Se vocês receberam feedback de alguma prática realizada aqui em Alagoas, lembra, tal, e como que a gente poderia, talvez, ter acesso a essas informações, não sei se vocês pretendem publicar. E a outra pergunta é se vocês já publicaram algum dado relacionado à pesquisa, mesmo que seja dessa parte inicial ali de triagem, né? Porque para a gente sabe que, independente do contexto social que a população está inserida, é possível no SUS você fazer uma prática exitosa, você fechou isso muito bem na sua fala, mas eu gostaria de saber se vocês cruzaram ou pretendem comparar essas informações de o que seria prática exitosa e o que não seria, ou o que seria medianamente exitosa, não sei se existe esse critério, com região do Brasil, com IDH, com área de cobertura da estratégia de saúde da família, se o município tem núcleo de apoio à saúde da família, se o município tem a academia da saúde, se vocês, até pensando, né, nas políticas públicas, se o município tem, se ele desenvolve uma prática exitosa utilizando aquele espaço, enfim, se vocês pretendem, vocês já fizeram, esse tipo de publicação e se pretendem publicar em algum momento para a gente poder ter acesso a esses dados. Deixa eu abrir. Então, Inayang, eu sempre falo assim que tão importante quanto pesquisar é documentar e publicar aquilo que a gente faz, né? Porque se a gente fazer e guarda só para nós, também não adianta. Esse é um dos, assim, a gente está até um pouco atrasado em Tudo São Flores, né? Em grupos de pesquisa, a gente está um pouco atrasado na documentação desses resultados. A gente está formulando um e-book com todo o processo de formulação da SAF, porque por ter sido um método, uma metodologia tão elogiada, a gente achou importante e a gente não quis deixar isso restrito a um artigo científico numa revista internacional, por exemplo, que poucas pessoas teriam acesso. Então, a gente optou por fazer um e-book que a gente está construindo. Tem as recomendações em si, né, que vão ser no iníciozinho do ano que vem, já serão lançadas, está quase pronto, está em fase de diagramação. E os resultados, a gente tem de publicação efetiva, temos o artigo do conceito, que está todo o processo de criação do conceito, publicação do conceito, eu posso te passar, logo em seguida, acabando a reunião aqui, tu podes compartilhar com o grupo de pesquisa. E sobre esse estudo, esse último que tu falou, ele é um dos artigos da minha tese, é basicamente isso, né? Então, resumidamente, eu vou ver os fatores associados ao êxito ou não das práticas. Exatamente pegando alguns critérios, porte do município, IDH e algumas outras variáveis que tu comentou, e vou ver o que está associado com ser exitoso ou não, de uma maneira geral, e também com cada dimensão do RIEM, porque a gente vê essa discrepância também, né? Às vezes a gente tem práticas com alcance bom, mas com a manutenção ruim, ou às vezes com a efetividade boa, mas as outras dimensões ruins. Então, a ideia é justamente entender um pouco melhor isso, né? O que faz uma prática ser exitosa e outra não. Eu acho que é isso. O que tu falou ali, defende ele publicado? Eu quero, pode ter certeza. Isso é difícil, mas é o que eu quero.
A gente sempre quer, né, defender com tudo publicado para se lembrar logo. Não, depois eles vão voltando. Não, é que, assim, eu me preocupo muito com a questão do... não só o Rodrigo falou ali do NAF, né, que é o Núcleo de Atividade Física aqui em Alagoas, que a gente, aqui em Maceió, a gente não sabe se foi avaliado, se não foi, como é que está esse processo, mas a gente tem aqui, em termos de saúde pública, várias questões que a estratégia de saúde da família aqui, ela tem um alcance muito baixo, se a gente for pensar com o que é o ideal, sabe? Eu até abri o Plano Municipal de Saúde aqui e os distritos de Maceió, tem distrito que é 40% de área de cobertura, sabe? E tem distrito que é 60%, 65%. Então, se a gente for pensar em cobertura da estratégia de saúde da família, aqui é muito baixo. Então, pela estratégia de saúde da família, que normalmente, ou que deveria ser o caminho, né? Que as pessoas deveriam conhecer o que é feito, o que é proposto no SUS e tudo mais. Aqui em Maceió não tem academia da saúde, tem alguns municípios aqui de Alagoas, mas Maceió, especificamente da capital, não tem. E eu acho importante que, às vezes, a gente acaba tendo... A gente quer pensar na prática exitosa, mas, às vezes, assim, o caminho para essa pessoa, às vezes, chegar no programa de atividade física já é muito difícil, né? Pensando no contexto do SUS. Então, eu estou louca para ver os resultados dos fatores associados. Então, tu tinha perguntado antes, desculpa, eu não respondi sobre alguma prática de Alagoas, né? Eu não lembro de cabeça, eu posso te devendo essa informação, tu lembra, Sofia? Umas 3 ou 4 entre as 85? A Sofia é ótima de lembrar, eu sou ruim. Então, 4 ou 5 entre as 85 exitosas. Só que o que aconteceu? A gente quis diversificar no Nordeste, principalmente as visitas, e ir para locais que a gente não tem publicação dessas práticas, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem Recife, tem Aracaju, aí em Maceió a gente tem grupos de pesquisa que podem fazer essas avaliações, a gente tem vocês, mas a gente preferiu ir para o Piauí, que era mais distante, né? Então, para a gente entender, talvez são locais que demorassem um pouco mais para chegar a essa avaliação, por isso que a gente optou por ele. Sobre a cobertura, realmente, a cobertura da estratégia de saúde da família em municípios maiores, capitais, é uma dificuldade. Em municípios pequenos, geralmente a cobertura é maior. E a gente por isso que a gente fez questão também de avaliar municípios grandes e pequenos, porque essas características são muito distintas, né? A gente tem totais discrepâncias, parece, a gente fala, a gente tem 2 Brasis, de norte a sul, mas a gente tem 2 Brasis também de municípios pequenos e grandes, porque são muito diferentes, muito diferentes. Quem já morou em cidade pequena pode falar bem também sobre isso, como é diferente, assim, tu morar numa capital, tu morar num município pequenininho. Então, tudo isso está sendo levado em conta, sim, pela pesquisa. Que ótimo. Foram 4 ou 5, né, que Sofia lembrou, que tiveram programas exitosos, né? Mas algum era de Maceió, vocês sabem dizer? É curiosidade minha. Tá fechado o teu áudio. Peraí que a Sophie vai falar, tava falando aqui para ela, tá. para ela explicar, peraí. Maceió, a gente teve também alguns relatos, também não vou conseguir te precisar quantos. Alagoas também. Mas entre os 85. Isso. As visitas também, como a Paula comentou, né, a gente teve que buscar outros critérios ainda para poder contemplar, né, essas visitas. Então, até tivemos que olhar até para possibilidade de deslocamento entre esses municípios. Então, o quanto difícil foi. Então, às vezes a gente estava do ladinho de Belém e a gente teve que voltar lá para São Paulo e levamos 12 horas para chegar em Belém. E a gente estava do lado ali no Tocantins. Então, foi bem complicado o processo de viagem. Então, também, infelizmente, teve alguns locais que a gente priorizou por não ter nenhum tipo de relato, né, de pesquisas, de práticas de atividade física, dentre esses 85, e olhar também para essas diferenças aí de IDH,
de tamanho, da questão populacional do município, pegar esses municípios de porte grande e porte pequeno. Então, a gente visitou municípios que tinham 5.000, 7.000 habitantes, para a gente ver essa diferença, e outros municípios que tinham 200.000 habitantes. Então, essa peculiaridade, assim, dessas distinções, né, demográficas, a gente também priorizou. Mas, possivelmente, depois a gente pode dar mais uma olhada com calma e aí ver essas possibilidades aí de olhares que vocês podem estar fazendo a campo aí também, né? A partir desses dados. Claro. Obrigado, Sofia. Eu acho que é importante essa discussão, né, e essa análise que você vai fazer na tese, justamente pelo cenário que você mostrou, né, ali, que é possível ter práticas, né, atividade física exitosa, né, em diferentes cenários, com mais recurso, com menos recurso. Mas aí eu preciso levantar uma discussão com vocês, que eu queria saber, até a Sofia fique à vontade para discutir, porque como eu trabalhei ontem à noite com esse conteúdo, eu voltei a pensar sobre isso, né? Será que a gente olhar para um cenário, né, onde falta o básico, né, mas mesmo assim aquela atividade se organiza e tem êxito, será que talvez não seja romantizar um pouco nosso esforço diante da escassez de recursos? Por que eu digo isso? Porque falei da aula de ontem, porque o próprio ambiente, ele interfere na prática da atividade física das pessoas, no engajamento, né, em diferentes domínios, etc. A Sofia pode até falar muito melhor disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, será que é uma comparação que ela é bem difícil de fazer, né? Mas será que aquele cenário que, mesmo com todas aquelas condições escassas, se ele tivesse alguns aprimoramentos, né, no ambiente, na estrutura da equipe, ou seja, se ele cobrisse pelo menos a escassez do básico, que tipo de programa seria esse? Então, eu queria que vocês discutissem essas duas realidades que são tão distintas. Nayane provocou um pouquinho, né, em relação a IDH, cobertura, etc. Porque senão, talvez a gente pode cair numa cilada de falar que não, se a gente tiver uma equipe com as pessoas que toquem nos pontos chaves de uma intervenção, a gente faz essa intervenção em qualquer lugar. E talvez isso não seja verdade, porque esses ambientes eles são únicos, né? E o que determina o sucesso talvez sejam características que não possam nem ser mensuradas da forma como a gente trabalha. Então, a minha reflexão é nesse sentido, né? Da gente pensar, será que eu estou reduzindo alguns aspectos que eu consigo mensurar? Será que tem alguma coisa que eu deixei de considerar e que como vocês foram em campo, vocês observaram tudo isso, né? Tem lugares, por exemplo, Belém, eu lembro da fotinha, que tinha gente dançando, né? E a dança é uma coisa que é muito comum aqui no Nordeste, a gente esbarra nas pessoas, estão fazendo um passinho ali na pracinha. Mas tem lugares, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, a gente não vê o povo dançando na rua, né? Isso é restrito a alguns espaços. Então, essas questões culturais, elas interferem fortemente. Então, tanto aspectos de ambiente construído, percebido, natural, quanto aspectos culturais, entre outros. Queria que você só comentasse um pouquinho, né? Eu sei que você já falou alguma coisa para a Nayane, mas em relação a esses dois cenários distintos que você mostrou. Eu acredito que tem uma linha muito tênue, né, entre a romantização da escassez de recursos e o pragmatismo, né? Então, assim, a gente quer ser pragmático ao mesmo tempo, de não sugerir coisas que estão fora da realidade, mas também a gente não pode achar normal não se ter um espaço adequado para fazer atividade física e uma UBS ter aquela estrutura ali que foi mostrada na foto, também não é normal. Então, assim, que a gente tem que ver algo muito difícil, é um desafio também, é ponderar, né, até que ponto tu podes dizer para eles continuarem assim ou não, né, ou buscarem, e a nossa estratégia para isso foi, a nossa última estratégia da recomendação é o apoio da gestão. Então, é em ponderar o profissional a buscar a gestão, a também empoderar os usuários a cobrarem aquilo que é direito deles. Né? Então, a gente coloca isso no documento como uma forma assim, ok, vocês podem ser exitosos
com recursos escassos. Vocês podem, mas vocês não devem se acostumar com isso, né? Busquem o apoio, cobrem da gestão, juntem sua comunidade, vão atrás daquelas pessoas que vocês votaram e cobrem aquilo prometido. A gente tentou trazer isso para o documento, sim, e eu concordo que é uma dificuldade grande, assim. É um trabalho bem difícil, né, de fazer. Eu sei que desde o começo, para definir se era exitoso ou não, vocês usaram de um mecanismo super sofisticado, né, em termos de análise. Para dar esse suporte, eu dei uma olhadinha por cima no artigo aqui do conceito, também é bastante robusto, né, então desde o início ele é bastante robusto, né, não, para você entender que não é isso que eu estou questionando, mas em frente a esses cenários distintos, a gente muitas vezes se questiona, né? E o que vem à mente nessa pandemia foi aquela foto que circulou por aí de uma professora dando aula no azulejo, né? Dava aula de matemática no azulejo, né? Daí, algumas pessoas falam, nossa, olha que lindo o esforço dela, maravilhoso pela educação, e outros olham pelo outro lado, né? Nossa, que escassez de recursos, olha o que ela está fazendo para conseguir dar um mínimo de aula. Então, nessa mesma lógica que eu tento provocar algumas reflexões, mas eu acho que você, de fato, toca num ponto-chave que é essa linha tênue, né? E não achar que é normal aquilo, né? Porque normal não é, né? E a gente pode ficar viajando aqui pensando como seria bom, né? Se tivesse o melhor cenário possível. Mas a questão é garantir, né? Na medida que a gente consegue, né? Buscar isso, o melhor cenário para que as coisas possam evoluir melhor ainda. A Dalila quer falar. Pode ficar à vontade, Dalila, tá? Esse espaço aqui também é teu. O microfone dela não tá funcionando, ela tá vindo aqui, só um pouquinho. Não, melhor ainda. Já tá. Oi, pessoal. Obrigada por poder falar. Eu estava aqui já coçando para falar. Porque eu estou aqui há um bom tempo nessa área de inserção, um pouco antes das meninas, mas, de qualquer forma, as meninas pegaram o momento do marco, né, da área da atividade física. Eu entrei na saúde pública, depois da graduação em educação física, por meio do programa Saúde na Escola, durante o mestrado, que eu estudei as competências profissionais em promoção da saúde e que a gente via o potencial do professor de educação física nesse contexto, né? Então, naquele momento, a gente já começou a pensar essa questão de como o profissional vai se inserir em qualquer local do SUS, seja na equipe do NASF, por meio do programa Saúde na Escola, dentro de um polo do programa Academia da Saúde, e como ele ia pensar a prática dele pensando um contexto de saúde pública. Qual seria o compromisso dele em estar fazendo uma prática bem vinculada à atividade física, mas ter a sagacidade mesmo, assim, a inteligência, a competência para identificar problemas de saúde dessa pessoa, para referenciar para o centro de saúde, para trabalhar com questões assistenciais, né? Você pode identificar diversas formas de problema, de sofrimento que os usuários das práticas estão passando e qual é o nosso compromisso dentro da saúde pública, né? De dar seguimento, de ajudar o usuário dentro da clínica ampliada, dentro de uma perspectiva de integralidade de atenção. Então, eu acho que o grande avanço que a educação física precisa fazer agora é isso, é levar isso para os currículos escolares, dos cursos de graduação, para a gente avançar nisso, porque é importante não apenas a gente fazer as atividades físicas, são importantes sim, mas a gente poder acompanhar dentro, a competência que o médico, que o enfermeiro, que todos os outros profissionais têm, né, e que têm como compromisso. E essa questão da advocacia em saúde, dos espaços, isso se alinha muito com o conceito de promoção da saúde, né? Que um dos princípios da promoção da saúde, que está na Política Nacional de Promoção da Saúde, é a advocacy. Quando a gente, e também tem autonomia, é quando o sujeito ele é empoderado para entender quais são os seus direitos e como reivindicá-los.
Então, nessa perspectiva que a Paula falou, que vocês trouxeram dos espaços, casa perfeitamente também com a questão da advocacia em saúde. Por isso que a atividade física, a área da educação física, é tão bem-vinda no campo da promoção da saúde. É isso que eu queria falar, porque eu fiquei tão mobilizada com o que vocês estavam falando. E ali na lateral de vocês no chat, eu coloquei uma lista de municípios de Alagoas que possuem a Academia da Saúde em implementação para vocês checarem, tá? Eles já recebem custeio e já deveriam estar em funcionamento. Vocês podem ajudar fiscalizando isso, tá? E nos informando a situação, porque o cidadão também tem um papel de fiscalização, né? Tá, João? Obrigada. Excelente. Muito obrigado pela tua fala, muito bem-vinda. E não sei se você não cometeu um erro de entrar em contato com a gente, porque agora a gente corre o risco de perturbar você, tá? Você falou várias coisas interessantes, né? Primeiro, essa aproximação que eu achei muito sensacional, né? Que a Nayane fez todo esse meio de campo, né? Essa aproximação para que isso estivesse acontecendo hoje, já foi uma coisa muito importante. Mas eu acho que essa aproximação, ainda mais com vocês, que pensam nessas políticas públicas, para a gente é fundamental. Eu acho que a gente tem esse papel também de contribuir nessa vigilância, nesse monitoramento. E aí você falou do PSE, tá? Eu não vou desviar do foco, mas eu acho que são coisas muito legais. Né, a gente está pensando em algumas coisas nesse sentido aqui também, concorrendo, inclusive, em alguns editais para avaliar PSE, né? Impacto do PSE em alguns desfechos, mas o que me chama a atenção, né, desse empoderamento e desse advocacy, né, tem tudo a ver com algo que eu li ontem, eu até esqueci do autor, mas aí vocês já devem ter lido em algum lugar, mas que na verdade, quando a gente fala de saúde, né, antes de uma perspectiva biomédica, ela é pedagógica, né, então a gente deve, sem sombra de dúvidas, introduzir essa discussão e essa obrigatoriedade, né, dentro dos currículos, na licenciatura, e a gente encontra dificuldades, não só aqui, mas em todos os lugares no Brasil. Então, talvez essa comunicação precise cada vez mais ser melhorada, para que a gente encontre esses espaços. Pense que a gente já tem dificuldades em falar de atuação do profissional de educação física no SUS, dentro de um currículo de educação física, né, pelas múltiplas faces, né, da educação física. Então, na licenciatura a gente também passa as mesmas dificuldades, talvez até outras. Então, por isso que eu acho que esses momentos eles são extremamente importantes, tá? Muito obrigado, Dalila. Você já correu esse risco aqui, eu já anotei teu nome e sobrenome e vou pedir o seu contato aqui para as pessoas, tá bom? Muito obrigado. E também, professora, a gente aqui está sempre à disposição. Hoje eu estou aqui falando enquanto pesquisadora da UFSC, mas a gente aqui na nossa coordenação, Dalila tem essa vivência de anos e anos dentro do SUS, é doutora na área também, e trabalha na Academia da Saúde desde a implementação. Acho que, e aqui cada um da nossa coordenação tem também suas especificidades, e a gente fica muito feliz em fazer essa ponte com as universidades, essa aproximação, sempre que ocorre, a gente vai sempre muito feliz, porque é muito importante, assim, a gente sabe como é difícil inserir essa pauta, e o que a gente puder colaborar aí para a formação dos alunos é interesse, porque é interesse do Ministério da Saúde, mesmo que tenha profissionais mais qualificados, engajados, que saibam que tem essa possibilidade de atuação, que poucos sabem, eu, especialmente desde a minha graduação, sem saber. Então, a gente está sempre disposto também a conversar e colaborar sempre por preciso. Excelente, obrigado pela disponibilidade. Vocês podem colocar aqui no chat, de repente, onde é que a gente encontra mais informações da SAF? Tem um site, eu acho, né? Tem o Instagram que vocês colocaram, a Sofia colocou o estudo conceitual, legal, SAF da UFSC. Ah, a Sofia já colocou. E eu queria fazer, a Nayane quer falar de novo. Mas deixa eu fazer uma perguntinha antes, bem rapidinho, essa acho que você consegue responder de uma maneira mais objetiva. A gente está numa discussão aqui na UFAL, em várias outras universidades, na verdade,
do trabalho em saúde que o profissional de educação física tem, né? E especialmente do trabalho interprofissional, talvez, melhor dizendo, que se espera que ele desenvolva, né? Dentro da perspectiva do trabalho no SUS. Eu queria saber como é que, dessas práticas, né, de atividade física exitosas que vocês avaliaram, elas eram interprofissionais, interdisciplinares, multidisciplinares? Como é que elas aconteciam? Porque parece que tinham locais que não tinha nenhum profissional de educação física, né? Mas também quando tinha, também tinha outros profissionais, eles atuavam em conjunto, era um momento conjunto desses profissionais ou eram momentos separados, né, que o usuário recebia informações? Você teve o exemplo da nutrição que você deu, né, que era o final das sessões. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, porque é uma discussão que a gente faz aqui com outras áreas da saúde. Então, uma das premissas para ser considerado exitoso para a gente era ter esse trabalho multiprofissional. Então, como a gente está trabalhando ainda em atenção primária à saúde, era um dos requisitos. Quando eu comentei que alguns não tinham profissional de educação física, até não poderia ter sido mais específica, eles não eram profissionais de educação física contratados pelo SUS ou pela Secretaria Municipal de Saúde, mas, por exemplo, a gente encontrou o município Trindade do Sul, lá no Rio Grande do Sul, um município bem pequeno que não tinha recurso, eles não tinham, segundo a gestão, né, a gente perguntou para a gestão disse que não tinha dinheiro para contratar profissionais, mas o que eles faziam? Quem era facilitadora era uma assistente social, então ela que cuidava do grupo, divulgava, lançava a produção no sistema do SUS e tudo mais, e eles tinham uma parceria com uma faculdade do município vizinho, e aí era campo de estágio, então quem dava aula eram os estagiários com supervisão do professor da universidade. Então, Entendi. claro que isso não é muito positivo por causa da rotatividade que se tem, né, do profissional, mas a facilitadora estava sempre ali. Então, a gente tinha uma pessoa que era referência, que se mantinha ao longo do processo e conseguia manter toda a estrutura da prática. Então, assim, são essas as dificuldades que alguns municípios têm, outros não, e que a gente quis mostrar também, assim, se você não consegue contratar um profissional de educação física, não quer dizer que você não possa promover atividade física no município. Você tem que buscar uma rede, mecanismos para conseguir que isso seja feito, faça uma parceria dentro do seu próprio município, peça um profissional da área da educação, peça um profissional da área do esporte, faça essa parceria e promova a atividade física dentro do SUS. Foi isso que a gente quis mostrar, assim, com esse trabalho multiprofissional, mas ele estava inserido em todas as práticas. Excelente. Nayane, fique à vontade para falar. Oi, Paula, de novo. Só mais uma perguntinha. Na verdade, eu fiquei um pouco curiosa. Não sei também o quanto que você pode falar, porque os dados ainda não estão publicados, né? Mas como foi o processo com a gestão? Porque vocês foram em 10 locais, então entrevistaram 10 secretários municipais de saúde, né? Como que foi esse processo? Vocês verificaram se havia alguma similaridade entre a forma que eles pensavam a atividade física, o papel da atividade física no município, ou não? Vocês conseguiram captar divergências mesmo assim? Como que se dava o papel desse ator, digamos assim, dentro desse processo, né, de promoção da atividade física no município? A visão, você que trabalhou com secretários municipais de saúde lá em Santa Catarina, né, sabe a importância que tem a visão do secretário nesse processo. Então, como é que foi entrevistar essas pessoas? Como é que foi, se vocês encontraram alguma coisa positiva, alguma coisa negativa nesse processo? Fale o que lhe é permitido. Então, essa parte também das entrevistas com os gestores também é parte da minha tese. Então, eu que conduzi as entrevistas, a Sofia conduziu as entrevistas com os facilitadores e com a equipe multiprofissional, que é parte da tese dela. Mais especificamente, com relação aos gestores, a nossa base teórica para a entrevista, para o roteiro de entrevista, foi o ciclo de políticas públicas.
né? Então, a gente estudou, a gente fez uma disciplina na ESAG, lá na UDESC, a gente foi atrás da administração pública pura mesmo, da área socioeconômica, ciência socioeconômica, para entender como é que eles viam essa questão da administração pública e fez a disciplina de políticas públicas, a Sofia. E aí a gente trouxe essa base teórica, entendendo os nossos secretários municipais de saúde como os policymakers da proposição de políticas públicas de promoção de atividade física. E aí a gente tinha, o ciclo ele traz 6 etapas, e aí nós criamos questões referentes a cada uma dessas etapas. Então, a gente tem a identificação do problema, entendia como que ele identificava o problema de atividade física dentro do município, como que ele incluía atividade física na formulação da agenda dele, depois, como é que ele fazia para... onde que a atividade física era incluída na formulação das alternativas, como a atividade física entrava na tomada de decisão, porque uma coisa é você entender os problemas do teu município, entender o que precisa ser feito, mas na hora de tomar a decisão tem que elencar o que é mais, o que é menos importante, né? O que é importante não, prioritário. E como é que eles faziam essa tomada de decisão para incluir atividade física na agenda, como que era implementado efetivamente, como que era avaliado. Então, eram esses 6 itens, basicamente, que foram contemplados nas entrevistas. E a gente teve respostas muito positivas. E, claro, também porque nós fomos nos municípios exitosos, que tinham práticas consideradas exitosas. E a gente também identificou algumas outras coisas, como, por exemplo, em alguns municípios, que a gestão não estava tão engajada, principalmente nos municípios maiores, né? Então, a gestão e saúde não estava tão engajada e o êxito estava mais dependente do profissional que estava lá na ponta, o que é algo preocupante também, porque a chance do profissional ficar mais tempo é muito maior do que o gestor, né? A rotatividade dos gestores é grande. Então, tanto que diversos gestores que foram contemplados, que foram entrevistados, já não estão mais. A gente quer fazer até esse mapeamento esse ano para ver quem ainda permanece e quem não permanece, tanto os profissionais quanto os gestores. Mas foi basicamente isso que foi visto, assim, diversos, como eu disse, na maior parte aspectos positivos, porque já são práticas que são consideradas exitosas. Ótimo, muito bom. Nayane, quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo. Obrigada pelas palavras e por ter aceitado o convite de falar. Obrigada pela resposta, né? Eu fico bem curiosa sobre esse processo de gestão. E outras não, né? Quando eu estava na residência, a gente via que certas proposições andavam mais e, às vezes, o gestor vestia a camisa, né? Então, e muito também desse processo, às vezes vocês falaram ali, né, da gente fazer esse papel de educação, de fiscalizar os processos, mas às vezes, assim, a gente, quanto profissional, às vezes a gente não faz também a nossa parte, né? Está lá no SUS, não avalia, não faz um relatório, mesmo que seja simples, para aquele gestor entender, eu estou atendendo tantas pessoas e vamos vestir a camisa do meu projeto para a gente ampliar. A gente também não é muito, durante a nossa formação, educado para conversar com o gestor, né? Então, eu vejo isso também como uma situação muito... Para a gente pensar em política pública, a gente precisa, se a gente quer que aquele gestor, principalmente nesses municípios maiores, como você falou, que há essa dificuldade deles entenderem, a gente precisa tentar conversar, né, com eles. Então, e a forma como isso deve ser feito, eu confesso que eu não sei, né, não tenho uma resposta ainda, quem sabe um dia, mas acho que a gente tem que ter essa proposição também, né? Não apenas só reclamar e dizer que o gestor veste ou não veste a minha camisa, o NASF do meu município funciona ou não funciona, aqui é tudo errado, aqui é tudo certo, mas qual é o nosso papel também que a gente tem feito para fazer ele funcionar de fato, para fazer com que a gestão às vezes olhe para a gente, né?
porque eles têm muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver, e às vezes a gente acha que a última tem que ser a prioridade, né? Então, eu vejo que a gente também precisa avançar nesses aspectos. Mas obrigada, Paula, Sofia, Dalila também, que fizeram intervenções durante a fala. Agradecer muito o convite da Paula de falar no grupo. Gostei bastante, é sempre aprendizado ouvir as colegas. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí no futuro e ansiosa pelos resultados da sua tese, Paula. Eu também. Eu que agradeço vocês, agradeço os colegas aqui da CGProf que estão acompanhando também, e como falei, mas falo de novo que a gente também está à disposição, falo em nome delas, tenho certeza que também estão dispostas, são excelentes profissionais e podem contribuir bastante aí para a gente sempre que está discutindo atividade física e saúde pública, acho que todo mundo sai ganhando, né? Então, agradeço e parabenizo vocês também por incluírem essa pauta no grupo de estudos de vocês. Muito bem. De novo, né, agradeço o tempo de vocês. A gente acabou se beneficiando, né, do cancelamento da reunião de vocês, porque a gente acabou discutindo com tranquilidade esses assuntos e óbvio que a tua explanação foi belíssima, mas a gente também aproveita desse momento de conversa, né, mais tranquilo. E é muito importante para a gente aqui, nesse caminhar a passos de bebê, né, que a gente vai fazer um aninho só de grupo de pesquisa, mas que a gente já consiga estabelecer essas conexões. Eu acho que isso é fundamental. E eu sou outro que estou ansioso também para ver esse relatório final e os resultados da sua tese, né? Não sei se envolve mais teses, né? Acho que o do Timbó deve ter um trabalho aí Timbó e da Sofia. O do Timbó demora um pouquinho, que ele está no segundo ano ainda do doutorado, mas eu e a Sofia, se tudo der certo, defenderemos no ano que vem. Vai dar certo. Assim, é porque vocês fazem um trabalho duplo, né? Por que eu digo trabalho duplo? Duplo, maneira de dizer, né? Porque vocês fazem jornada quádrupla, eu acho, mas duplo porque vocês fazem algo que a gente não faz, muitas vezes, e é por isso que eu quero parabenizar vocês. A gente faz o trabalho de pesquisa, vai lá, defende, escreve o artigo, do ponto de vista científico, né, e de dentro da universidade, do programa de pós-graduação, é lindo, é excelente. Mas a gente não faz o aplicativo para chegar lá na ponta, a gente não faz o manual, a gente não se comunica com as pessoas que precisam nos ouvir. E eu faço a minha meia-culpa mesmo, né, no espaço onde eu fiz pesquisa, pequenininho ali, eu tentei dar algum retorno, mas eu acho que a gente, da educação física também, está aprendendo a fazer isso, e está tendo essa oportunidade de ver vocês também como um exemplo, né, de divulgar o trabalho que precisa chegar a todo mundo, não só o profissional, mas a população também precisa saber disso, né, de todo o esforço, de todo o recurso que foi investido. Então, parabéns de novo a vocês. Acho ótimo que vocês estão ocupando essas posições, porque são pessoas que pensam, qualificadas, que podem propor recomendações, entre outras ações importantes para toda a população, né? Então, agradeço de novo o tempo de vocês, de todos vocês que fizeram a intervenção, de todos vocês do grupo de pesquisa que participaram hoje. E se não houver mais nenhuma dúvida, nenhuma questão a ser levantada, a gente pode encerrar, mas eu passo a palavra também a Paula e a Sofia, se quiser fazer mais algum comentário final. Mas obrigado novamente, tá? Por todo o esforço de vocês e pelo tempo de vocês. Não, é só isso mesmo, gente. Obrigada e estamos à disposição aí. Boa tarde, bom fim de semana para todo mundo. E vocês têm nossos contatos, sigam a SAF, que lá tem bastante conteúdo legal também. E a gente vai se falando. Obrigada. Perfeito. Obrigado, gente. Bom trabalho para vocês aí. Bom final de semana também. Um abraço a todos.